Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Chegou o grande dia. Vamos dar hoje início aos 12 conselhos para os solteiros, para os namorados, para os noivos e, é claro, também para os casados. Eu sou o pastor Alex Oliveira e eu já quero começar esse vídeo de hoje. Primeiramente, fique comigo até o final deste vídeo. Você vai ver o quanto você será abençoado. Porque no final eu tenho aqui alguns princípios que vão te ajudar a vencer as barreiras no seu relacionamento que estão ligados à comunicação, tá? Então fica comigo até o final. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito. Nos ajude a chegar aos 200 inscritos, faltam muito pouco agora, tá bom? Dá o seu like e, é claro, ativa o sino das notificações e compartilha com todo mundo, amigos, parentes, irmãos em Cristo, manda para todo mundo, porque nós vamos ajudar as pessoas a terem um relacionamento melhor, assim como nós queremos ter também, tá certo? O tema desse primeiro conselho é comunicação. Sabe por quê? Não existe um relacionamento saudável quando não existe uma comunicação construtiva, tá? Ouça só o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 29. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam aos outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que as ouvem. Um relacionamento, ele precisa começar certo, pois tudo que começa errado, torto, é provável que termine errado e torto. No entanto, nós temos a graça de Deus, porque ainda aqueles que começaram errado podem corrigir o erro com a bênção de Deus. Então entenda que o homem, no sentido do gênero humano, o ser humano, é o único ser na natureza capaz de raciocinar, o que o torna competente para elaborar um pensamento que se transforma em palavra. O homem é o único ser na natureza capaz de raciocinar, o que o torna competente para elaborar um pensamento que se transforma em palavra, que é dirigida necessariamente a um interlocutor. É assim que se estabelece o diálogo, comunicação, que é um privilégio do homem. Não existe outro ser que Deus criou que fale, que tenha essa capacidade. Ao mesmo tempo que é um privilégio, o diálogo é uma das necessidades do homem no caminho de sua plena realização. Eu posso afirmar para você que a comunicação na convivência conjugal é condição de sobrevivência. Você sabia que o pior fracasso da comunicação costuma acontecer justamente com as pessoas que mais amamos? Escute bem este relato que eu li em um livro, onde o escritor ele conta essa história, não sei se uma história real ou fictícia, mas que se encaixa muito bem aqui no nosso assunto de hoje. Escrevendo para um jornal, uma senhora contou o seguinte: meu marido é gente boa, ele só tem um probleminha no processo de comunicação. Ou seja, ele não fala. Ou melhor, só fala quando está acontecendo uma briga entre nós. Aí ela continua dizendo: depois de 17 anos de casamento, tivemos uma discussão por causa das dívidas. E no meio da briga, ele olhou para mim e disse: depois tem outra, viu? Será que você não sabe que eu não gosto de peixe?
e você faz peixe para eu comer? Interessante. Tanto tempo juntos e ela não sabia que ele não gostava de peixe. Mas por que ela não sabia? Porque ele simplesmente não comunicou. Ele não falou. Então, entenda isso, meu amigo e minha amiga. Para você ter um relacionamento saudável, não apenas no início, porque todo relacionamento no início ele é muito bom, ou a grande maioria, vamos dizer assim. Mas estou dizendo em todo o seu processo de construção e depois no seu processo de confirmação, porque primeiro você se constrói, depois você confirma que construiu. A comunicação ela é indispensável. Tem casais que não têm diálogo, não conversam com o outro. Ah, e tem mais. Porque se a gente for analisar o que Paulo disse lá em Efésios, não é qualquer tipo de comunicação. Porque tem pessoas que conseguem se comunicar bastante, mas para ofender, para magoar, para ferir, para machucar. Tem gente que fala uma coisa e comunica através dos gestos e das ações de forma diferente. Então, o que acontece? A nossa comunicação, ela precisa ser uma comunicação centrada, uma comunicação equilibrada. Qual é o sinal que revela quando o processo da comunicação não vai bem? Quando as palavras não correspondem a gestos e ações. Aí você já percebe que essa comunicação não está boa, porque se fala uma coisa e se faz outra. Quando comunica, né? Nunca se esqueça que a comunicação amorosa exige humildade e generosidade. Não pode haver incoerência entre o que você fala e o que expressa através de gestos e ações. O diálogo conjugal é absolutamente indispensável à sobrevivência do amor. Relacionamento em que não há uma boa comunicação, ele não tende a dar bons frutos. Então, Deus vai te dar sabedoria para você corrigir isso e assim você começar a inserir a comunicação no seu casamento. Agora, você que está noivo, você que está namorando e ainda é solteiro, você tem a oportunidade de, antes mesmo de casar, trazer esse hábito saudável da comunicação com o seu companheiro ou com a sua companheira. Eu vou passar para você aqui alguns princípios básicos para você vencer a barreira da comunicação no teu relacionamento. Porque só haverá o sucesso no diálogo interpessoal se o casal permitir que esses princípios sejam mantidos como reguladores de todo o processo. Então, o primeiro princípio é a humildade. O que é a humildade? Disposição para reconhecer deficiências. Segundo princípio é a paciência. Porque com paciência você consegue identificar e romper os obstáculos da comunicação no seu relacionamento. Terceiro princípio, simpatia. Julgar e avaliar o comportamento do cônjuge, vendo nele o objeto do próprio amor e o penhor da sua própria felicidade. O quarto princípio é a oportunidade. É necessário criar a oportunidade como demonstração da importância do desejo do diálogo, não apenas como um mero cumprimento de obrigação ou dever. E por fim, o último princípio, renovação. Renovar é a regra de ouro para que o diálogo não caia na rotina. Renove a sua comunicação, não fique batendo na mesma tecla o tempo todo, para que a comunicação se torne atrativa entre você e o seu companheiro, a sua companheira. Deus, Ele te deu um dom de se comunicar como ninguém. Agora, sempre com humildade e generosidade. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que uma palavra branda, ela apaga o furor. Não adianta uma pessoa que está dentro de um relacionamento, aí é ofendida, aí vai lá e usa palavras também para ofender. É ferida e usa também para ferir.
é magoado, aí usa também para magoar. O que acontece? Vira uma confusão e aí fica cada um por um lado e só vão se comunicar quando é para brigar, como era o caso daquela senhora que escreveu aquele jornal. Então, tenha isso em mente. Que o Espírito Santo dê a você bons frutos nas suas palavras, que você fale palavras boas, que venham edificar aqueles que estão te ouvindo e principalmente aqueles que você ama. A comunicação tem que ser com humildade e com generosidade, tá certo? Assim você vai ter um casamento, um noivado, um namoro muito abençoado por Deus. Eu sou o pastor Alex Oliveira. Se essa mensagem te auxiliou, te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Te abençoe e que você seja muito feliz em nome de Jesus. E para finalizar, não se esquece de ativar o sino das notificações, pois já na sexta-feira você vai receber o segundo conselho para ter um relacionamento saudável e abençoado. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo devocional.